tua palavra, a palavra de reconciliação, a palavra que hoje aqui salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos mais uma semana e, com grande alegria, nos reunimos na casa do Senhor, que é a nossa casa. Estamos aqui nesta manhã iniciando essa nova semana de coração aberto para receber de Deus as suas bênçãos. Que o Senhor derrame sobre nós a saúde, a paz, a tranquilidade, fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e nos dê a graça de sermos caridosos. Deixemos-nos então nos guiar pela palavra de Deus, para que, ouvindo esta palavra e fortalecidos pela Eucaristia, a nossa semana possa ser uma semana muito abençoada por Deus. Mas o que é que nos ensina a liturgia da palavra? No domingo passado, Jesus nos ensinava que era necessário perseverar na oração, não desanimar, não desistir de rezar, mas que a gente continuasse rezando. Hoje o tema continua a oração. A primeira leitura fala da oração, na segunda leitura e no Evangelho. Nossa primeira leitura é um trecho de um livro que faz parte da chamada literatura sapiencial. São livros na Bíblia que tratam do tema da sabedoria. O livro do Eclesiastes, o Eclesiástico, os Salmos, o livro da sabedoria, né? Esses livros nos falam da sabedoria. São conselhos que um sábio passa para nós. E qual é o ensinamento de hoje? Começa dizendo que Deus é um juiz, Ele julga, mas não é como julgamos nós, seres humanos. Muitas vezes o nosso julgamento,
ele é parcial. Nós fazemos distinção entre as pessoas. Se é uma pessoa que tem dinheiro, a gente julga de um jeito. Se é um pobre que não tem, a gente julga de outro. Deus não faz discriminação de pessoas. É a primeira afirmação que nós ouvimos na nossa primeira leitura, não é? Ele não é parcial em prejuízo do pobre, como certos juízes que julgam, mas julgam sempre de modo favorável para quem tem mais dinheiro. Deus não. Deus escuta as súplicas dos oprimidos. Os pobres rezam e Deus escuta a sua oração. A nossa primeira leitura nos diz que Deus jamais despreza a súplica do órfão, daquele que não tem ninguém para cuidar dele. Ele tem Deus. Deus também não despreza a oração da viúva. Quando a viúva desabafa as suas mágoas, Deus escuta a sua oração. Por isso, a nossa primeira leitura nos diz: a prece do humilde atravessa as nuvens e não descansa até que o Altíssimo intervenha e faça justiça no seu julgamento. Portanto, não pensemos que Deus fica indiferente à nossa súplica. A súplica do humilde, a súplica daquele que tem o coração em Deus, chega até Deus. Por isso, nós precisamos não simplesmente rezar. Esse é um grande problema nosso. A gente acha que reza de qualquer maneira. Não. Deus escuta a nossa oração, mas o nosso coração tem que ser um coração humilde, como nos diz a nossa primeira leitura. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. Portanto, cada um da gente tem que pensar: como eu estou rezando? Eu rezo a Deus, elevo a minha prece a Deus, mas como está o meu coração? Procuro na minha vida servir como Deus quer? Se eu procuro viver como Deus quer, aí sim a minha prece atravessa as nuvens e chega até Deus. Por isso que no Salmo nós rezamos: o pobre clama a Deus e Ele escuta. Deus escuta a oração do pobre. Na segunda leitura, São Paulo, que já está quase, está sentindo que vai morrer, a hora de São Paulo já está chegando. São Paulo vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, ninguém me assistiu. São Paulo vai dizer: todos me abandonaram. Mas aí São Paulo vai dizer também: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ainda que nós sejamos abandonados por todo mundo, ainda que a pessoa que você mais ama te abandone, Deus jamais vai te abandonar. Lá no profeta Isaías, o Senhor diz assim: ainda que uma mãe seja capaz de abandonar o seu filho, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Esse é o amor de Deus. Ainda que os homens, ainda que os seres humanos possam nos abandonar, Deus sempre permanecerá do nosso lado. Ele não nos abandona. O evangelho de hoje também nos fala da oração, e é um bom exemplo para que a gente aprenda que não basta rezar de qualquer forma. Jesus contou uma parábola, e tem um objetivo a parábola. São Lucas diz: Jesus contou esta parábola para aqueles que pensavam que se justificava por si mesmo e desprezavam os outros.
Tem gente que se acha mais santo do que os outros, não tem? Tem. Sempre tem gente que se acha mais católico do que os outros. Será que eu me acho um católico verdadeiro e os outros falsos? Jesus está dizendo, Jesus vai contar uma parábola para essas pessoas que se acham superiores espiritualmente. Qual é a parábola? 2 homens estão no templo, estão na casa de oração, como nós estamos aqui. Jesus diz, um era fariseu. Fariseu era uma pessoa religiosa, que cumpria a lei de Deus. O outro era um cobrador de impostos, era considerado um pecador. Aí Jesus vai dizer como os dois rezavam. O fariseu, que era o religioso, que vivia cumprindo a lei, ele reza dessa forma: eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha, ele já se acha melhor, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses homens. E começa a falar mal dos outros: ladrões, desonestos, adúlteros. E ainda se compara com o outro: nem como este cobrador de impostos. E ele estava lá no templo, de pé. Percebam que a oração dele não é um diálogo com Deus, é falando dele mesmo, é se autoelogiando, né? Como algumas pessoas ainda hoje rezam para si mesmos, porque é só para dizer o que fazem. Eu rezo 1000 Ave-Marias, eu vou para a Trindade todo ano, eu dou o meu dízimo, e começa a falar o que faz, como se por isso já estivesse bem diante de Deus. Jesus vai dizer que essa oração não agrada a Deus, não atravessa as nuvens. Jesus depois vai dizer como era que o outro homem rezava, o pagão, o cobrador de impostos. Ele estava lá, né? Diz Jesus, ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu. Ele ficou à distância e sem coragem de levantar os olhos, batia no peito. É um sinal de penitência, é sinal de quem se reconhece pecador. E ele começa pedindo piedade: tem piedade de mim que sou pecador. O primeiro não reconhece que é pecador. O primeiro já acha que é bom demais, que o que ele faz já basta. O segundo não. O segundo tem consciência que é pecador e tem consciência que precisa da misericórdia de Deus. Tem piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. E aí Jesus vem o ensinamento de Jesus. Este último, o pecador, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado. A sua oração agradeceu a Deus, e o outro não. Rezou, mas aquela oração não serviu. E Jesus ensina: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Precisamos rezar, e rezar muito, mas não podemos com isso achar, pensar e até falar que porque nós rezamos, nós somos melhores do que quem não reza. Nós podemos passar o dia aqui, mas isso não significa que nós somos melhores ou mais santos do que aqueles que não entram na casa do Senhor. Cuidado com o pecado da soberba espiritual, o pecado do orgulho espiritual, que faz as pessoas acharem que já estão agradando a Deus e que não precisam de conversão. A soberba espiritual, o orgulho espiritual, me deixa cego aos meus pecados, só me faz enxergar as minhas boas obras, enquanto os meus olhos ficam aguçados para ver os erros e os pecados dos outros. Peçamos ao nosso Deus
que nesta manhã aqui nos chamou e nos convocou, que derrame sobre nós o seu Espírito, para que transforme o nosso coração, retire do nosso coração qualquer forma de orgulho e de soberba espiritual. Que nossa oração seja uma oração humilde, a exemplo da oração daquele pobre cobrador de impostos. E se a nossa oração for de fato uma oração humilde, aí sim essa oração irá atravessar as nuvens e chegará até o nosso Deus. E aí o nosso Deus, que não fica indiferente, escutará o clamor do seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.